Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, ainda em viagem, né? Esse vídeo já está mostrando isso. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês, os membros deste canal, que ajudam muito a manter. E a gente tem muitos argumentos legais para falar daqui para frente. Grato de coração para vocês de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que ajudam este canal, ok? Vamos para frente, porque atrás vem frente. Olha só, esse vídeo vai ter vários cortes, porque tem hora que eu estou falando, passa um caminhão aqui perto, e aquele barulho, aí eu paro, espero o caminhão passar, porque aqui tem muito barulho de fundo, entendeu? Aí depois eu dou continuidade no vídeo. Então, os cortes que eu vou fazendo aqui estratégicos justamente por isso. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Para falar com vocês. Porque olha só. Cara, todo crente, todo que se diz crente, que se diz cristão, quando começa a pensar, a gente vai entender que é um povo que não tem segurança com aquilo que acredita. Porque depara com uma verdade que não queria que essa verdade existisse, queria que a verdade fosse de fato que a divindade que esse crente acredita fosse real, mas não é. Eu estava conversando com um colega meu aqui, que ele ainda tem influência religiosa, mas eu acredito que ele já está em transição. Transição para descobrir que ele é ateu. Não é transição para dizer assim, se tornou ateu. Aquele ali é uma transição de um ateísmo que não era aceito para um ateísmo aceito. Ele não quer saber disso ainda, mas a conversa que eu tive com ele, se você prestar bem atenção, foi uma coisa muito fértil. Porque ele falou uma coisa para mim que eu digo, eu vou transformar isso aí em vídeo, cara. Não tem como não transformar. Que é uma coisa de se pensar mesmo. Aí eu conversando com ele, né, ele falou que tem a crença dele ainda, e não sei o quê, que ele tá fazendo um trabalho gospel aí, e que ele acha que ele sobrevive disso, ele faz umas propagandas, e aí por diante. Aí ele falou para mim que ele conversou com um pastor aqui da cidade, um obreiro, né, que já tomou conta de igreja, chamado de pastor, que tem uma loja de confecções aqui na cidade onde eu estou, né? Agora, que é um cara extremamente religioso. É extremamente religioso. É aquele religioso fanático, assembleano fanático, que é o dono da loja de confecções. É aquele cara que todos que chegam na loja dele, aí ele quer pregar o suposto evangelho da mentira, né? O suposto evangelho da mentira, deixando claro que não tem nada de verdade nisso. Só tem destruição mental. A única coisa que esse evangelho da mentira, que nunca se concretiza, nunca tem um final nisso, nesse negócio, né? Que evangelho, na verdade, era para já ter um final. Esse Jesus já era para ter vindo e anulado muita coisa aí. Presta atenção. Mas é tudo uma mentira, é tudo um faz de conta. É tudo um faz de conta, cara. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Tudo é um faz de conta. E aí, eu conversando com esse rapaz, olha como você percebe as coisas. Aí ele falou para mim que ele chegou na loja do pastor, que tem a loja de confecção, e aí o pastor começou a falar para ele de Jesus, né? O pastor tem ele como desigrejado, como desviado, mas ele continua tendo a crença dele, segundo o colega falou para mim. Aí ele chegou para o pastor e disse, ô pastor, vou lhe fazer uma pergunta. Olha a pergunta que ele fez pro cara. Presta atenção, não foi o ateu fazendo essa pergunta. Não foi, segundo ele, não foi. Isso é uma transição. Acredito que ele sempre foi ateu, cara. Ó, ele chegou e perguntou, ô pastor,
qual foi a função da morte de cruz de Jesus? Qual foi a função da crucificação de Jesus? Aí o pastor disse: a função da crucificação de Jesus foi para pagar a dívida do pecado e nos anular do pecado para nos dar chance de salvação. Olha que coisa. Presta atenção. Aí ele disse: sim, então o senhor confirma. Olha o que ele falou para o pastor. O senhor confirma. Ele falando para mim, o rapaz falando para mim, e eu observando. O senhor confirma que Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida. Ele veio para passar por este sacrifício todo, derramar sangue, né, ser humilhado pelo próprio ser humano, tendo todo o poder, sendo o próprio Deus na pessoa de Jesus, para pagar a dívida do pecado, para nos anular do pecado e tirar o ser humano do inferno. Não é isso? É, claro. Aí disse que o pastor falou: esse é o propósito de Jesus. Aí ele disse: pronto, então tem uma pergunta para fazer para o senhor. Se Jesus veio para pagar uma dívida do pecado, ele veio para pagar para quem? Não, o senhor vai me responder agora. Foi, moço, disse que o pastor ficou sem resposta. Disse: pagar para quem? Pagar para o Satanás? Deus estava devendo o Satanás? Deus estava devendo a quem? A ele mesmo? Pagar para ele mesmo? Gente, eu estou falando para vocês uma história que um colega religioso falou para mim, e ouvindo ele falar do lado de um mercado aqui, ele conversando comigo. Aí ele disse para o pastor lá: pagar para quem? Jesus passou por isso tudo? Jesus nunca passou por nada disso, deixando claro, é tudo uma mitologia, tudo uma mentira. Se teve algum crucificado naquela época, ou enforcado, ou apedrejado, se teve algum crucificado ou apedrejado, ou enforcado dizendo ser Messias, muitos já passaram por isso lá no passado, mas um Jesus que foi crucificado para ressuscitar no terceiro dia por conta do pecado da humanidade, isso nunca existiu. Para com isso, rapaz. Deixa a mão de ser trouxa. Para com isso. Mas a pergunta foi interessante, cara, o que ele fez pro cara. Aí ele falou assim: olha, meu, quando eu perguntei pro pastor, o pastor ficou sem resposta. Eu falei: Jesus veio pagar dívida para quem? Ele perguntou: pagar para quem? Porque se existe um Deus que teve que enviar o seu filho único para morrer, ser crucificado, sofrer, derramar sangue para pagar uma dívida, então existem dois poderes com o mesmo nível lutando. E o daqui estava devendo o de cá. E o daqui teve que fazer esse sacrifício todo para pagar pro de cá. Então, ele perguntou: pagar para quem? Aí colocou o pastor para pensar. É uma coisa que a gente tem que orar, é isso que eles falam, para Deus dar o discernimento, que é uma coisa meio estranha. Como é que Jesus vai pagar uma dívida para ele mesmo, sendo que ele também é o próprio Deus? Como é que eu vou pagar uma dívida minha? É minha a dívida, eu devo para mim, aí eu vou pagar para mim. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma dívida para mim, aí eu vou pagar para mim. Como é que eu vou pagar uma coisa para mim, se tudo que eu faço já é para mim? Tudo que eu faço é para mim. Se eu como, é para mim. Se eu bebo, é para mim. Se eu visto, é para mim. Como é que eu chego lá numa loja, compro uma camisa e vou pagar para mim? Eu estou pagando para quem me vendeu a camisa. Não tem como eu pagar para mim. Eu estou pagando para quem me vendeu a camisa. Então, se esse Jesus veio para pagar uma dívida, ele veio para pagar para outro Deus? Para o Satanás. O Satanás tem o mesmo poder de Deus? Ou até mais? Que ele teve que pagar para o Satanás? Porque se ele não pagasse, podia acontecer o quê? Se Jesus não pagasse essa dívida do pecado para ele mesmo, o que é que ia acontecer? Que poder desgraçado é esse? E quando o rapaz falando para mim, aí
eu pensei assim, bem-vindo ao ateísmo, cara. Bem-vindo ao ateísmo. Porque aquele cara é ateu, o cara que faz uma pergunta dessa, começou a questionar, começou a observar, começou a pensar e ver que não tem sentido nada disso, cara, de morte de cruz, de crucificação. Já foi, cara. O cara, esse cidadão aí nunca mais vai acreditar nesse Jesus. Ele pode até carregar até o último dia da vida dele. Esse cidadão, ele pode até carregar até o último dia da vida dele, né? Essa coisa de que acredita em Jesus, de que é religioso, de que não deixa de acreditar em Jesus, não deixa de acreditar em Deus. Mas na verdade esse cara nunca acreditou. E depois que ele começou a questionar, ele viu que realmente é algo sem sentido. Qual o sentido que tem nisso, cara? Como é que o cara vai pagar a dívida para ele mesmo? Como é que o cara vai... Ou então vai pagar para outro Deus, então ele é um, o pai é outro. Mas o cristianismo é um politeísmo, né? Na verdade, são 3 deuses. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um pagando para o outro. É um pagando para o outro. É como 3 irmãos em uma casa. 3 irmãos. Aí um compra na mão do outro e tem que pagar. Cara, que besterol é esse, cara, na mente dessas pessoas? E as pessoas se sacrificam. E o rapaz falou que quando fez essa pergunta para o pastor, que a dívida que Jesus veio pagar, ele veio pagar para quem? Para quem? E o pastor ficou sem resposta. Naquele momento que eu estava conversando com este colega meu, dentro de mim, eu pensei, aqui na mente eu pensei, bem-vindo ao ateísmo. Eu vejo que o cara é ateu, cara. O cara é ateu. O cara começou a questionar, começou a pensar, já foi. Ele sabe que isso não faz sentido. Qualquer um ser humano começar a ler um livro mentiroso, com raciocínio, e ele para de crer nisso. Diz que tem um monte aqui de bobaiado que fica defendendo uma merda. Uma merda de uma fé que não faz sentido. De uma merda de um Deus que não está em lugar nenhum, cara. Porque não pensa, porque a religião bloqueou, proibiu ele de pensar. Ele não pode pensar que essa é a função da religião, de toda e qualquer religião, e todo e qualquer segmento, e toda e qualquer vertente, toda e qualquer pessoa que, de fato, está dentro de uma vertente religiosa, é proibida de pensar. Eu conversei com várias pessoas aqui, religiosas, que me conheceram na igreja, que hoje sabem que eu não tenho crença. E eu vejo que é um pessoal que tem uma mente totalmente bloqueada, mas ao mesmo tempo vive no campo da dúvida. Eu fazia algumas perguntas e as pessoas ficavam pensando. Quando eu falei sobre os primeiros versículos do livro, que já identificam que o Deus do livro é uma fantasia, os primeiros versículos, o versículo de número 1, 2, 3, 4 e daí para frente do livro, já identificam que este Deus, na mente dessas pessoas, é uma fantasia. Foi um Deus criado segundo um povo, para o gosto de um povo, e um Deus totalmente frágil, vulnerável. Um Deus que não faz sentido nenhum. Um Deus que tem que construir os céus para ele habitar depois dentro dos céus. Um Deus que faz a luz e ele não sabia que a luz era boa. Ele só foi saber depois que ele fez. Observe, cara, um Deus que coloca armadilha no paraíso. Coloca armadilha no paraíso. Por que em um paraíso uma serpente entrou? Por que tinha uma serpente no paraíso? Para falar. E ainda uma serpente falante para falar com a mulher e induzir a mulher a jogar a mulher no pecado. E por que este fruto do pecado dentro de um paraíso? Por que ele colocou um fruto do pecado no paraíso? Para que isso? Para testar o homem de quê? Se ele já sabia de tudo que ia acontecer lá na frente. Então, o início do livro já mata a onisciência, mata a onipresença e mata a onipotência de um Deus. O início do livro já está matando. Um Deus onisciente não ia fazer a luz para depois dizer que a luz era boa, depois que ele fez. Um Deus onisciente não ia jamais
permitir uma serpente dentro do paraíso, nem um fruto, sabendo que aquilo ali já ia lá na frente jogar o homem de novo no pecado, o mesmo pecado que entrou no céu dele, entrou na morada dele e arrebentou um dos anjos mais poderosos dele. E ele parece que não sabia disso, cara. Não sabia disso. Cadê a onisciência deste Deus? Aí, mas mesmo assim, ele já sabendo que tudo ia se repetir no suposto paraíso, ia se repetir depois do suposto dilúvio, ia se repetir ali na história de Ló, ia se repetir na própria história do próprio Jesus, porque a morte de Jesus não deu nada até agora. Tem 2.000 anos nessa merda aqui. Cadê o cara? O cara não aparece, é tudo mentira e continua do mesmo jeito, só violência, só maldade, só coisa ruim. Será que as pessoas não percebem? Então, esse colega meu, aqui da minha região, é um ateu, cara. Só que ele não vai declarar isso. Porque a pergunta que ele fez para o pastor lá é uma pergunta de um ateu. Jesus veio pagar para quem? Jesus veio pagar a dívida para quem? Pagar a minha dívida para quem? Agora, a dívida, qual foi a dívida que eu fiz? Que eu fiz para Jesus ter que pagar? Qual foi? Que dívida de mercado, essas coisas e tudo, mesmo se alguém dever, isso é coisa que não tem um tamanho tanto a ponto de um se matar, se entregar para ser morto. Não. Ele veio pagar minha dívida? Eu devo o que para Jesus? Você deve o que para Jesus? Ah, é a dívida do pecado original, o pecado de Adão. E o que é que você tem a ver com o pecado de um cara que você não conheceu de milhares de anos atrás, cara? De um sangue diferente, de uma nação diferente, o que é que eu tenho a ver? Está acontecendo agora a guerra lá, Israel contra aqueles outros países, né? Líbano, Irã, Hamas, ali, faixa de Gaza. Agora, o que é que eu tenho a ver com aquela guerra? O que você tem a ver com aquela guerra? É a mesma coisa, cara. Guerra Rússia, Ucrânia, gente morrendo. Ah, é eu que tenho que pagar essa dívida? Não, eu tenho a ver o quê? Aí alguém vai morrer aqui no Brasil, morrer para pagar a dívida. Aquela dívida da guerra de Israel contra aqueles países. Cara, isso não faz sentido. A morte de Jesus é uma ficção, não faz sentido nenhum. Deixa a mão de ser trouxa, deixa a mão de ser besta, porque você diz que tem crença, você não tem crença coisa nenhuma. Assuma que sua crença é apenas um faz de conta, cara. Um dia que você pensar, no dia que você questionar, você sai dessa merda. Eu sou desconsiderado por muitos da minha família, da minha própria família, porque é um povo que está bloqueado e proibido de pensar, não quer pensar, e quer viver naquele conforto de deu a noite, pega um livro, coloca debaixo do braço e vai para uma igreja, louvar ou falar e exaltar o nada, nem o vento eles estão exaltando. Nem o ar eles estão exaltando. Eles estão exaltando um Deus que não está em lugar nenhum. E assim, agora eu sou considerado no meio da família com aquele que fala o que não deveria falar. Ah, ele fala muita coisa que não deveria falar, ou seja, eu tenho que engolir. Então tá aí mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de alerta total, é um vídeo de reflexão para você parar para pensar. Assim como esse rapaz fez essa pergunta, você pode fazer também essa pergunta para qualquer pessoa. A pergunta foi muito boa. Se Jesus veio pagar esta dívida, ele veio pagar para quem? Quando você fazer essa pergunta, eu quero ver qual é a resposta que ele vai ter. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Talvez já seja lá no estúdio dos dois canais principais, do Pilastra da Verdade e do Portão de Saída, e sempre te agradecer. Pilastra da Verdade.